Vamos à nossa mensagem de hoje. Oremos. Santíssimo Deus, nosso Pai, estamos agora na sua presença. Primeiramente para agradecer ao Senhor por mais essa oportunidade, que possamos aprender, aplicar na nossa vida, possamos a cada dia viver o cristianismo verdadeiro e único. Nós possamos a cada dia, Senhor, fazer o nosso melhor, cumprir com nossas responsabilidades, entendendo o quanto precisamos fazer a nossa parte, porque sabemos que o Senhor tem feito a sua parte todos os dias da nossa vida, mas que nós possamos também fazer a nossa parte, acima de tudo, cumprir com que pelo qual fomos chamados, para que o seu nome seja sempre glorificado através de nossas vidas, através de nossas ações, que outras pessoas possam chegar a conhecer o Senhor através de nós. Muito obrigado por tudo. É isso que eu oro, agradeço tudo isso em nome do seu filho amado Jesus. Amém. Irmãos, eu queria que você abrisse a sua Bíblia em Lucas, capítulo 12. Lucas, capítulo 12. Hoje eu queria falar sobre um assunto esse que é muito pertinente a nós, e tenho certeza que você já passou por isso também, que é chamado de preocupação. Todos nós temos uma preocupação na vida, né? Se você não já passou por isso, se você ainda não teve uma preocupação na vida, um dia você vai ter. Porque é algo que realmente acontece na nossa vida diariamente, né? As preocupações aí que nós temos na nossa vida. Quem nunca perdeu, né, uma noite de sono por causa de uma preocupação, né? Tem pessoas que têm preocupações diferentes, né? Pessoas que se preocupam muito, por exemplo, em outras áreas da vida. Mas se você parar para pensar sobre preocupação, a preocupação ela vem em todas as áreas da nossa vida. Ela pode ocorrer tanto na vida financeira, quanto na saúde, quanto em algumas questões familiares, como algumas decisões que a gente tem que tomar, fazer, né? Então a preocupação ela realmente faz parte da vida do ser humano, né? Do ser humano em si. Quando a Bíblia fala sobre preocupação, agora falando para nós, né, que já aceitamos a Cristo, nós estamos falando sobre uma preocupação que existe, mas que se nós não enxergarmos e compreendermos, né, o porquê que a Bíblia fala sobre essa preocupação, nós podemos viver de uma forma totalmente diferente e totalmente errada e de uma forma que não agrada a Deus, exatamente por causa da preocupação. Quando nós ficamos preocupados muitas vezes na vida, a preocupação nossa chega a um nível tão grande que você pode ficar até doente, né? Tem pessoas que vivem doentes por causa de preocupações que tem na vida, né? Por algum problema, por alguma situação. E a preocupação ela vem muito sutil, ela vem de uma forma muito rápida, porque muitas vezes acontece tanta coisa na nossa vida que a gente nem espera, né? Aí surge o quê? A preocupação. E a preocupação automaticamente, quando você vive nesse estado de preocupação constante, vem o que junto? Ansiedade. Não sei se você é assim, não sei se você tem ou passa por isso de ansiedade, né? Mas tem pessoas que têm mais dificuldade com isso, né? Com a ansiedade. E a ansiedade, muitas vezes, ela vem junto por causa de alguma preocupação que nós passamos ou vamos passar ainda, né? Então, aqui no texto de Lucas, nós vamos ver um texto até conhecido por nós, né? Mas um texto que vai nos mostrar três passos importantes para nós entendermos aqui e aplicarmos para a nossa vida. Esses passos vão nos ajudar a ter uma vida espiritual forte. Uma vida espiritual aí ligada com Deus. Então hoje eu quero trazer essa reflexão para que você pense sobre a sua vida, para que você reflita, né, sobre essa preocupação, né, o efeito que a preocupação traz para a nossa vida. Então vamos olhar esse texto e examinar, né, o que a Bíblia fala para nós sobre essa preocupação. Então nosso texto está lá em Lucas 12, a partir do verso 22 até o 34. Lucas 12, do verso 22 ao 34. Diz assim: Dirigindo-se aos seus discípulos, Jesus acrescentou. Nós estamos falando de um texto que é direcionado aqui no contexto aos discípulos. Então, se o texto é direcionado para os discípulos, nós estamos falando que era uma coisa que estava sujeito a eles passarem por isso, assim como nós hoje, também, como servos do Senhor, estamos sujeitos a passar. Ok? Então, Jesus sabia disso. Jesus conhecia os discípulos. Ele sabia das limitações que eles tinham. Então o texto já mostra para nós que nós também somos limitados.
Nós também passamos por diversas situações. Nós também podemos ficar preocupados. Então, é uma situação que é real. Dirigindo-se aos seus discípulos, Jesus acrescentou: portanto, eu digo a vocês, não se preocupem com a sua própria vida, quanto ao que comer, nem com o seu próprio corpo, quanto ao que vestir. 23. A vida é mais importante do que a comida e o corpo, mais do que as roupas. O texto vai falar para nós aqui, né? Jesus falando: não se preocupem com a sua própria vida, quanto ao que comer, e nem com o seu próprio corpo. Por que será que Jesus ele começa falando sobre isso, né? Com certeza ele sabia que muitos seres humanos vivem dessa maneira. E muitas pessoas, não sei se você conhece alguém assim, mas eu conheço algumas pessoas que elas estão mais preocupadas do que vão comer e com a própria roupa do que com outras coisas. Então eles vivem em prol disso, né? Em prol de conseguir sempre roupa, coisas, bem materiais, necessidades, né? Então o texto está falando para nós sobre algumas necessidades que nós temos. Aqui no caso, comida, vestimenta, são necessidades que a gente tem. Mas ele está nos dando também um alerta, né? Uma orientação sobre o modo de vida pelo qual nós estamos vivendo. Então ele fala: não se preocupem com a sua própria vida, quanto ao que comer, nem com o seu próprio corpo, quanto ao que vestir. A vida é mais importante do que a comida. Ele está falando, ó, a vida de vocês tem valor. A vida de vocês é muito importante. Então, ao invés de vocês se preocuparem agora com o que vocês vão vestir, como que vocês vão estar vestidos e o que vocês vão comer, antes de tudo, pense na sua vida. Valorize a sua vida. Então, esse texto mostra para nós que a vida que nós temos é algo muito valioso para nós e para Deus. A gente precisa cuidar, né? Depois ele fala assim: a vida é mais importante do que a comida, e o corpo mais do que as roupas. Quando nós falamos sobre roupa, todos nós sabemos, né, que existe essa preocupação constante, né, na nossa vida. A roupa que nós vamos vestir. E isso envolve o quê? Muitas vezes a situação que nós estamos passando, o tempo, né, como tá, que a gente sabe que quando tá calor, a gente tem uma roupa própria para isso. Quando tá frio, é outra roupa, né? Então a gente sabe disso. E geralmente quando a gente pensa sobre roupa, nós estamos pensando sobre a situação e a maneira como nós vamos se vestir perante a situação, né? Então se você tá com frio, você sabe que você vai usar uma roupa de frio. Se tá calor, você vai usar uma roupa de calor. Então, quando a gente olha para o nosso guarda-roupa, automaticamente a gente olha e fala: bom, eu tenho roupa aqui pro frio e pro calor, né? Se você não tem, o que você vai fazer? Comprar. Não é isso que acontece geralmente? Mas todos nós temos aí, dentro do nosso guarda-roupa, as roupas específicas para cada ocasião. Tem gente que tem até a mais, né? Do que precisa, na verdade. Tem gente que gosta de ter o guarda-roupa cheio de roupa. Mas aqui o sentido não é esse que está sendo falado. Está falando, ó, a vida é mais importante do que a comida. E o seu corpo é mais importante do que a roupa que você está vestindo. Então ele fala sobre vida e ele fala sobre corpo. O nosso corpo físico, ele precisa de cuidados. Muitas vezes nós vivemos em prol de roupa e esquecemos que o que importa na verdade é o corpo que nós temos. Se a gente não cuida do nosso corpo, o que acontece? Você fica doente. Então pare e pense nisso. Você ficando doente, o que vai importar a roupa que você tem? Você está doente. Isso nós estamos falando de vida física. Agora imagina a vida espiritual. Nós também podemos estar espiritualmente doentes. Então, tanto a nossa vida física quanto a nossa vida espiritual requer o quê? Cuidado. Então, valorize primeiro a sua vida e valorize o seu corpo. É o que está sendo falado aí no texto. 24. Observe os corvos, eles não semeiam, nem colhem, não têm armazéns, nem celeiros, contudo Deus os alimenta. E você tem muito mais valor do que as aves. Aqui nós temos o primeiro segredo dentro desse texto, para a gente pensar e aplicar para a nossa vida. Primeiro segredo importante: o valor que nós temos para Deus. Muitas vezes na nossa vida física e na nossa vida espiritual, todos nós já passamos por essa situação, né? Onde nós já se sentimos sozinho, né? Onde você não se sente valorizado muitas vezes.
Então isso acontece. Isso também nós estamos sujeitos a passar. Tanto na nossa vida física, quanto no nosso trabalho, em outras ocasiões. Pode acontecer que você se sinta assim. Eu não sou tão valorizado como eu deveria. Ou naquele momento faltou uma valorização, né? Por mim e tal. Então tudo isso é pertinente a nós, a nossa natureza física. A gente gosta, como a gente viu na aula, de receber elogios, né? De receber grandes elogios do que a gente faz. Isso é bom, né? Isso nos ajuda a caminhar. E o texto ele vem falando para nós aqui algumas orientações para que a gente pense, falando sobre as aves, né? Agora falando um pouco sobre as aves. O texto aqui ele não está falando que as aves elas não fazem nada, que Deus cuida delas e elas estão paradas, né? Não tá falando, o texto não está falando isso. O texto está falando que Deus cuida delas. Mas quando você olha para a natureza, o que a natureza faz? Ela corre atrás também, bem para ela comer. Ela não fica parada, né? Então isso mostra para nós. O texto não está falando para nós que nós devemos ficar em casa falando, "Ó, Deus vai cuidar de mim. Não preciso fazer nada. Deus vai cuidar. Basta eu ficar quieto em casa, não preciso fazer mais nada que o texto está falando para mim." Não, não é isso que o texto está falando. Mas o texto está falando, ó, olha para a natureza, olha para as aves, né? Elas sobrevivem, por quê? Porque existe um Criador. Existe alguém que cuida delas. Mas elas fazem a parte dela e Deus faz a parte dele, certo? Então, se ele, se a natureza, se os pássaros, se as aves vivem assim, dessa maneira, cientes de que Deus está cuidando, né? E elas têm um grande valor para Deus, imagina vocês. Aí entra nós, né? Então, esse é o primeiro segredo para ter uma vida espiritual forte. Saber o valor que você tem para Deus. Deus ama você. E a sua vida para Deus é muito importante. Então, nós que estamos aqui hoje, nós precisamos pensar sobre isso e aplicarmos para a nossa vida, né? Um dia, Jesus morreu na cruz, dando a vida dele para mostrar exatamente o seu valor, o valor que você tem. Então, o preço já foi pago, né? Por Jesus. Meu irmão, irmã, você é importante para Deus. Esse é o primeiro segredo para você ter uma vida forte. Saber que Deus nos ama, que Deus nos valoriza. Então você é importante. Aí depois ele fala assim: observe os corvos, as aves, não semeiam nem colhem, não têm armazéns, nem celeiros, contudo Deus os alimenta. E vocês têm muito mais valor do que essas aves. 25. Quem de vocês, por mais que se preocupe, pode acrescentar uma hora que seja a sua vida? Aqui nós temos um alerta, né, para nós, para nossa vida, para que eu e você possa pensar, né? A Bíblia fala sobre algumas informações importantes, algumas orientações sobre a nossa própria vida. A Bíblia fala sobre a nossa própria vida, como que funciona. Como, por exemplo, a Bíblia fala que a nossa vida é como uma neblina, passa rápido, né? Passageiro. A Bíblia também fala que a vida é curta. Nossa vida é curta. E agora está falando aqui, quem de nós consegue acrescentar que seja uma hora na nossa vida? Ninguém. Por quê? Porque nós não temos o controle sobre a nossa vida física. Eu e você, nós não sabemos o que pode acontecer conosco daqui a 1 minuto, daqui a 5 minutos, amanhã, a gente não sabe. A gente não tem esse controle. Estamos aqui todos sentados, bem, mas e quando a gente sair daqui, o que pode acontecer? Estamos sujeitos a várias coisas acontecer. A nossa vida física. Mas o controle da vida espiritual, você precisa ter. Então, na nossa vida espiritual, nós temos que pensar sobre isso, que a nossa vida é curta, que a nossa vida é passageira e nós não conseguimos acrescentar nada na nossa vida. Então, por que será que tem essa informação aqui dentro do texto? Está falando de uma coisa, agora entra em outra, né? Vocês não conseguem acrescentar nada. Isso é importante porque cada momento da nossa vida é importante. Cada segundo que você tem é valioso e você precisa se atentar a isso. Quando você está em casa, a hora passa o quê? Rápido, né? Agora, quando você está no trabalho, parece que não tem fim, né? Não vê a hora de ir embora. Mas quando você está em casa, nossa, acabou o dia já. Já foi. Falando um pouco sobre tempo. Que mês nós estamos? No final do ano, falta quantos meses? Chegando já, né? Tá próximo. Então, olha só como passou rápido, né? Se a gente olhar, parecia que janeiro foi ontem. Nós estamos chegando no final de novo. O que você fez até aqui? Chegando no final. Passou mais um ano, passou mais uma hora, passou mais um mês, passou mais de um segundo. O que você fez na sua vida?
Lembrando, você não pode acrescentar nada. Para muitas pessoas, irmãos, que estão nos hospitais, 1 hora de vida que é acrescentada aqui faz diferença. Tem muitas pessoas que estão lutando pela vida hoje, quando nós estamos aqui. E essa 1 hora, para elas, são importantes. E nós, muitas vezes, estamos bem, graças a Deus, não valorizamos o pouco tempo que nós temos de vida. A gente não valoriza. Esse cada minuto, esse cada segundo que a gente tem. Então, quando a Bíblia fala que nós não podemos acrescentar nada, é uma realidade. Você não pode acrescentar nada. Então, use o seu tempo, o tempo que você tem, para fazer as coisas para Deus, para obedecer a Deus agora, no presente. Sem pensar no futuro, no amanhã. Você nem sabe se vai ter o futuro amanhã. E o amanhã, quando chegar, vai ser hoje. Então, nós temos que pensar até agora, o que eu tenho feito por Deus? Como que está a minha vida agora, nessa 1 hora? Nesse período que nós temos de aula e culto. Como que está a sua vida em relação a Deus? Lembrando que dentro dessa 1 hora também, Jesus pode voltar, sim ou não? E aí? Como que vai ser? Continuando o texto aí. Quem de vocês, por mais que se preocupe, pode acrescentar 1 hora que seja a sua vida? Aqui também tem um detalhe importante. Quanto mais você se preocupa, mesmo a sua preocupação sendo constante, não vai mudar nada. Você não vai conseguir acrescentar nada. Então, quando nós passamos por alguma situação que está fora do nosso controle, essa preocupação é constante na nossa vida. E a gente fala, Deus, me dê mais 1 hora, Deus, para mim tentar resolver isso. Deus, é 24 horas o dia, dá 25, 26, né? Pra tentar resolver isso. Mas você não tem controle sobre isso. E isso não é possível. Então, olha só, até aqui, o quanto a preocupação afeta a vida do cristão. Olha só o quanto a preocupação é algo que nós temos que realmente analisar na nossa vida e pensar, né? Será que eu vivo mais preocupado ou mais confiante? Isso vai depender de você. Continuando o texto. 26. Visto que vocês não podem sequer fazer uma coisa tão pequena, por que se preocupar com o restante? Uma coisa tão simples, né? Acrescentar um pouco para nossa hora. Você não consegue fazer nem isso. Por que a gente se preocupa tanto com o restante? A gente está correndo contra o vento. A gente está correndo em ciclo, porque a gente não consegue fazer isso. Coisa tão simples, tão pequena, mas não é para você fazer. Isso, o único que pode fazer isso é Deus. Depois ele fala assim, 27. Observe como crescem os lírios. Eles não trabalham nem tecem. Contudo, eu digo a vocês que nem Salomão, em todo o seu esplendor, vestiu-se como um deles. 28. Se Deus veste assim a erva do campo, que hoje existe e amanhã é lançada ao fogo, quanto mais vestirá vocês, homens de pequena fé. Aqui nós temos um outro exemplo importante sobre natureza. Natureza de Deus, a criação de Deus. Esse ponto aqui é importante, por quê? Porque ele nos mostra algo que nós conseguimos ver. Não é algo, não é uma história. Realmente isso você consegue ver, né? Tá falando agora sobre plantas. Vamos pensar sobre plantas, por quê? Porque nós temos algumas irmãs aqui que gostam bastante sobre plantas, né? Temos aí a minha mãe, apaixonada por planta. Temos aí a outra mãe, Simone. Temos aí a nossa irmã Ellen, que é de planta, né? E assim, existem diversos, né, tipos de plantas. E tem umas que chama a nossa atenção, né? É muito bonito quando você passa em algum lugar e você vê aquela árvore cheia, toda colorida, né? Eu não sei se alguém aqui já foi para Olambra lá, tem a data, né? Se eu não me engano, é um mês, lá das plantas lá, né? E quando você vai lá, é um negócio assim, muito lindo, porque você vê a plantação, você vê a natureza ali, você vê a criação de Deus como é algo perfeito. Realmente é algo assim que a gente não tem nem como explicar como aquilo ali acontece. A plantação de Deus, a criação de Deus, ela é perfeita. Ela é linda. Mas quem sustenta uma árvore? Pensando sobre árvore agora, é Deus. Deus está falando isso para nós. Ele cita primeiro as aves, agora ele está falando sobre
os lírios, sobre planta, enfim, sobre outras coisas também. E ele fala assim: contudo, nem Salomão, com todo o seu esplendor, se vestiu-se como um deles. Aí você tá num personagem famoso, conhecido, personagem do dinheiro, tinha tudo. Fala, nem ele, com tudo que ele tinha, nem ele é comparado com a criação de Deus. Nem ele conseguiu se vestir com tanta majestade como essas plantas. Aí depois ele fala assim: se Deus veste assim a erva do campo, que hoje existe e amanhã é lançada ao fogo, quanto mais vestirá vocês, homens de pequena fé. Então agora ele está falando sobre a nossa roupa, né? Física. Se Deus faz isso com a plantação dele, com a criação dele, imagine o que ele pode fazer conosco. Nós que somos a maior criação de Deus. Então, se ele cuida tanto assim e ama tanto assim a sua criação, nós estamos falando da natureza, imagine aqui nós, seres humanos. O quanto Deus nos ama e o quanto Deus pode fazer por cada um de nós. Então, eu queria trazer essa reflexão para você, irmão, para que você pense na sua vida. Porque o finalzinho do verso fala assim: homens de pequena fé. Agora, no contexto, é usado a fé. Por quê? Porque esse texto ele está falando sobre preocupação, inquietação, mas está falando também sobre confiança e fé. Quando você confia em Deus, quando você tem a sua fé forte em Deus, as preocupações não vai tomar conta na sua vida. Por quê? Porque você sabe o Deus que você serve. Então, esse mesmo Deus aqui que está sendo falado aqui é o mesmo Deus que abriu o mar. O mesmo Deus que ajudou o povo a sair do Egito. É o mesmo Deus. E muitas vezes, quando a gente vê esse texto, parece que nós estamos falando de um outro Deus, né? Totalmente diferente, né? Agora. Não, é o mesmo Deus. Então, esse Deus é o que te ama, é o que cuida, é o que sabe da sua necessidade, o que sabe do que você passa e sabe do que você precisa. Ele sabe. Mas você precisa confiar e trabalhar o quê? A sua fé. A Bíblia fala que se você tiver a sua fé do tamanho do grão de mostarda, o que você pode fazer? Isso é uma coisa totalmente fora da nossa imaginação, né? Mas essa é uma orientação bíblica. Qual é o tamanho da sua fé? Da mesma forma, a Bíblia também fala sobre alguns tipos de fé, que eu quero que você pense sobre isso. Qual é a sua fé? A Bíblia fala de uma pequena fé, uma fé forte, mas também fala de uma fé morta. Qual é a sua fé? Qual é o tipo de fé que você tem? Então, esse texto nos orienta também, nos alerta sobre a nossa fé. Se você tiver a fé em Deus segura, firme no Senhor, você pode ter certeza que você é recompensado por isso. Porque você confia em Deus e porque você tem uma fé nele, firme. E quanto mais você trabalhar isso na sua vida, a sua confiança, a sua fé em Deus, Deus vai cuidar cada vez mais de você e das suas necessidades. Depois ele fala assim, 29. Não busquem ansiosamente o que comer ou beber. Não se preocupem com isso. Tem muitas pessoas que vivem em prol disso. Por isso que esse texto é muito real. Independente da época, ele é um texto real. Por quê? Porque existem seres humanos que vivem em prol disso. Da comida, da vestimenta, dos bens materiais, das necessidades. E esquece de Deus. Então isso para nós é importante. Por quê? Porque nós já aceitamos a Cristo. Nós não podemos viver dessa forma. Onde as nossas preocupações, as nossas inquietações são maiores do que a nossa devoção, do que a nossa confiança e do que a nossa fé em Deus. Se em algum momento da sua vida você estiver vivendo assim, irmão, saiba que você está indo por um caminho totalmente adverso ao que Deus quer. Então pare e pense hoje na sua vida. Como que você tem direcionado a sua vida espiritual? Então, o primeiro passo é esse. É você enxergar. É você enxergar aí e compreender o valor que você tem para Deus. E o segundo passo é agora. O segundo ponto, o segundo segredo para a nossa vida é crer que somos sustentados por Deus.
Esse é o segundo ponto desse texto importante. Você precisa crer que você é sustentado por Deus, porque é Deus que faz tudo acontecer na sua vida. É Deus que planeja as coisas. É Deus que sabe o que é melhor para nós. Mas quando você não confia, quando você não crê, quando você não acredita, as coisas saem totalmente fora do nosso eixo. E aí acontece o quê? Preocupação, inquietação, ansiedade. Mas por quê? Porque você esqueceu de colocar Deus no início de tudo. Então, o primeiro passo importante, o primeiro segredo para a nossa vida espiritual ser forte é essa: é saber compreender o valor que nós temos para Deus. O segundo é crer que somos sustentados por Deus, onde ele vai deixar claro isso para nós, que realmente Deus nos sustenta, ele nunca deixa faltar nada. E depois ele vai falar o terceiro ponto importante dentro desse texto, que ele fala assim, no 29, não busque ansiosamente o que comer ou beber, não se preocupe com isso, pois o mundo pagão é que corre atrás dessas coisas, mas o Pai sabe que vocês precisam delas. 31. Busquem, pois, o reino de Deus, e essas coisas serão acrescentadas a vocês. Terceiro segredo está aqui. Abandonar a preocupação, a inquietação que nós temos, e colocar Deus como prioridade. Esse é o terceiro ponto fundamental. Então, abandona a inquietação, abandona essa preocupação que nós temos, e coloca Deus como prioridade, como início de tudo. Coloca Deus lá em primeiro lugar da sua vida. Fazendo isso, buscando a Deus, aí sim você vai caminhar de uma forma totalmente diferente, como muitas pessoas têm vivido no mundo hoje atual que nós vivemos. Mas ele fala assim, pois o mundo pagão é que corre atrás dessas coisas. Todos nós sabemos que são pessoas pagãs. Todos nós sabemos. E quando a gente vê muitas vezes o texto na Bíblia, a gente fala assim, nossa, essas pessoas eram assim, né? Será que em algum momento eu e você também não somos assim? Então, para você saber sobre isso, é só você ver esse texto. Se você estiver correndo atrás de coisas carnais, das suas necessidades mais do que de Deus, você está sendo igual a eles. É isso que o texto está falando para nós. Aí ele fala assim, pois o mundo pagão é que corre atrás dessas coisas, mas o Pai sabe que vocês precisam. Esse é o ponto que nós temos que pensar todos os dias. Deus sabe do que nós pensamos, do que nós precisamos. Deus conhece o nosso coração. Deus sabe cada um de nós aqui. Deus conhece cada um de nós e as nossas necessidades. Deus sabe disso. Esse é um ponto que muitas vezes nós esquecemos da nossa vida. Muitas vezes na nossa vida a gente esquece, né? Falar, nossa, estou vivendo de uma forma que parece que eu estou sozinho. Parece que Deus não está olhando para mim, Deus não está olhando pela minha necessidade, não está fazendo nada do que eu quero. Pode acontecer isso. Mas lembre disso. Deus está presente. Deus é real. Deus sabe. Como a própria Bíblia afirma. Deus sabe. Depois fala assim: busquem, pois, o reino de Deus. Esse é o segredo. Buscar o reino de Deus. Eu não sei se você já parou para pensar sobre isso, mas você vai concordar comigo que diante de uma dificuldade, de uma carência, de algumas privações, de algumas preocupações que nós temos, diante disso, você vai concordar comigo que o texto ele nos orienta de uma maneira muito clara, né, sobre essa ideia de preocupação, que quando acontece alguma coisa, muitas vezes a gente quer tentar fazer da nossa maneira, do nosso jeito. E muitas vezes, nem tentando da nossa maneira, a gente consegue. A gente precisa de Deus. A gente precisa do apoio. Nós precisamos da orientação dele. Para a gente caminhar com a nossa vida. Aí ele fala assim: busquem, pois, o reino de Deus, e essas coisas serão acrescentadas. Para as coisas serem acrescentadas, você precisa fazer o quê? Buscar Deus. Você tem buscado a Deus? Será que só o domingo aqui é o suficiente? Eu posso dizer que eu estando aqui agora já é o suficiente e o buscar a Deus é só o domingo? É só de domingo, que é um dia específico que eu venho aqui, eu já estou buscando a Deus? Então buscar a Deus é além disso. Quando você busca a Deus, o reino de Deus, em primeiro lugar, as coisas são acrescentadas. Porque quem acrescenta não é você, é Deus. Da mesma forma que Deus sabe do que você precisa,
ele também acrescenta outras coisas na sua vida. E isso é importante por quê? Porque muitas vezes nós achamos que nós que acrescentamos. Fui eu que consegui. Fui eu com meu esforço que fiz isso acontecer. Mas na verdade não foi não, foi Deus. E Deus ainda acrescenta muito mais e melhor do que nós esperamos. Mas para isso precisa buscar Deus. Você tem buscado Deus? Depois ele fala assim no 32. Não tenha medo, pequeno rebanho, pois foi do agrado do Pai dar o reino a vocês. Venda o que tem, venda o que tem e dê esmolas. Façam para vocês bolsas que não se gastem com o tempo. Um tesouro nos céus que não se acabe, onde ladrão algum chega perto e nenhuma traça destrói. Pois onde estiver o seu tesouro, ali também estará o seu coração. Esse mesmo texto a gente encontra lá em Mateus, né? Passagem mais conhecida ainda do que essa. E eu queria ver com você lá só em Mateus 26, porque nós temos um outro ponto importante. Me acompanha aí na leitura, Mateus 6, a partir do verso 25, é o mesmo texto. Mas nós temos um ponto também importante aqui. Mateus 6, a partir do verso 25. 32. Mateus 6, 32. Pois os pagãos é que correm atrás dessas coisas. Mas o Pai Celestial sabe que vocês precisam delas. Busque, pois, em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, e todas essas coisas serão acrescentadas. Portanto, não se preocupem com o amanhã, pois o amanhã trará suas próprias preocupações. Basta cada dia o seu próprio mal. Eu queria frisar esse último ponto aqui. Não se preocupe com o amanhã. Quando a gente vê esse texto, a gente acha até difícil isso aqui acontecer, né? Porque não se preocupar com o dia de amanhã é quase impossível para o ser humano. Porque nós estamos vivendo hoje já pensando amanhã, né? Amanhã eu preciso. Hoje eu tenho alguns compromissos e tal, mas amanhã eu preciso sair, preciso trabalhar, preciso, né, fazer isso, fazer aquilo. Então a gente automaticamente já vive dessa maneira. A gente pensa no amanhã, no dia seguinte. O que tem que fazer, né? Se programar para tudo. Portanto, não se preocupem com o amanhã, pois o amanhã trará suas próprias preocupações. Então ele está falando, ó, amanhã quando chegar vai ser hoje, vai ser o presente. Amanhã quando chegar. E ele vai trazer suas próprias preocupações. Então durante o dia, acontece tanta coisa, né, na nossa vida, durante o dia inteiro. Basta a cada dia o seu próprio mal. A cada dia acontece diversas coisas na sua vida. E essas diversas coisas podem incluir tanto o bem quanto o mal durante o dia inteiro. E muitas vezes, irmãos, esse mal que está sendo falado aqui é nós mesmos que levamos para a nossa vida. Muitas vezes, por incrível que pareça, é nós mesmos, através das nossas ações, através das nossas atitudes, através das nossas escolhas, que sofremos a consequência pela nossa própria escolha. Infelizmente. Então, eu queria trazer esse texto e esses 3 pontos aqui, para que a gente possa sair daqui meditando. Esse texto ele fala sobre vida física e vida espiritual. Fala sobre as duas coisas. Mas a nossa ideia é falar sobre o lado espiritual, que é o que importa para nós. Mas o texto ele fala em si, ó, cuide do seu corpo, cuide da sua vida, mas também cuide do seu lado espiritual, que é o que importa para nós. E eu queria trazer isso para que você pense, né, nessa manhã sobre isso. Você tem cuidado da sua vida, tanto física quanto espiritual? Você tem se importado, como diz o texto aqui, que a vida é mais importante do que qualquer outra coisa que você possa pensar? Que a vida tem um valor? Esse valor para Deus é muito importante, porque Ele é o único que pode te dar vida, quanto também tirar. Esse é Deus. E também fala sobre o ponto importante para nós aqui: Deus. Esse texto inclui Deus de uma maneira muito especial, onde ele está falando para nós, ó, confia em mim. Pode confiar 100% em mim. Porque da mesma forma que eu cuido da minha criação,
e vocês fazem parte dessa criação, se eu cuido deles, imagine de vocês. Se eu quero bem para a minha criação, imagine para vocês. Então pare e pense sobre isso. Nós somos os únicos que podemos ser e precisamos ser salvos. Somos os únicos. Mas é você que decide, né? Se você quer ser salvo ou não. A escolha é sua. Se você quer viver uma vida também de preocupação, pode viver também. Não tem problema. Pessoas que vivem assim constantemente. Uma inquietação, uma preocupação, porque a vida traz isso para nós, preocupação. Quando a gente fala sobre preocupação, a gente está falando sobre também estágios da vida. Né? Por exemplo, o Antônio tem alguma preocupação? Sim ou não? Tem. Mamar. A preocupação dele é mamar. Ele não vê o peito. Mas é só. Agora e nós, né? Quando vai passando de fase, né? Vai passando de idade. Passou dos 18, vem o quê? Responsabilidade, né? Aí vem o quê? Compromisso. Vem o quê? Preocupação, conta. Começa a vir várias coisas na nossa vida. Então isso mostra para nós o quê? Que independente do tempo de vida que você tem, a preocupação existe. A preocupação afeta a nossa vida. Tem pessoas que ficam doentes por causa de preocupação, né? Que pode ocorrer, ou que estão passando. Então, ao invés disso, irmão, a Bíblia nos alerta. Coloca essa preocupação, essa inquietação sua de lado. Confia no Deus que você serve. Confie que Ele nos sustenta, que Ele nos ama, que Ele cuida de nós. E Ele sabe do que a gente precisa. Quanto mais confiarmos em Deus, mais fortes seremos. Porque Deus está conosco. Deus está cuidando de nós todos os dias. Que Deus seja louvado.